Bem-vindos ao campo de provas do futebol de elite, a Copa do Mundo. Aqui, o talento é inegável, mas será que é só isso que separa os bons dos craques? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos dados de performance física. E olha, tem uma verdade bem surpreendente esperando pela gente lá no auge da competição. Então vamos lá. Imagina só essa cena. De um lado, um fenômeno de 17 anos, pura explosão. Do outro, uma lenda de 30, com toda a experiência do mundo. A pergunta que vai guiar a nossa análise é justamente essa. O que os dados mostram sobre a performance física deles? Será que a diferença é tão grande quanto todo mundo pensa? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Ok, mas antes de a gente seguir um detalhe importante, vamos falar muito sobre corridas de alta velocidade, ou HSR do inglês. O que é isso, afinal? Pensa naqueles piques, sabe? Aqueles arranques que quebram a defesa e criam uma chance de gol. É essa a nossa principal medida de esforço intenso. Bem simples. E agora, chegamos na primeira grande surpresa. E olha, se prepara, porque os dados que a gente vai ver agora vão contra uma ideia que quase todo mundo tem como verdade absoluta. Aquela de que os jogadores profissionais, os mais velhos, são fisicamente muito, mas muito superiores aos mais novos. A realidade, como vamos ver, é um pouco diferente e bem mais interessante. Pois é, tá aí, no nível mais alto, no futebol de elite, a performance física dos jogadores da categoria sub-20 é surpreendentemente parecida com a dos profissionais. Eles praticamente se igualam. A diferença, então, não está na intensidade, está em outro lugar. E esse detalhe que muda o jogo está bem aqui. Se a gente olhar os números de perto, a distância total percorrida, as corridas de alta velocidade, os sprints, é tudo muito, muito parecido. Então, onde está a diferença? Nos momentos de baixa intensidade. Os jogadores mais experientes caminham mais. Já os mais novos, da sub-20, trotam mais. Isso não é à toa, isso é estratégia pura. Mostra que os veteranos são mestres em uma coisa: conservar energia. Ok, então se a diferença entre o sub-20 e o profissional é pequena, a pergunta que fica é: onde é que está o verdadeiro salto? Onde é que o degrau é gigante? A resposta está na transição do sub-17. Olha, esse gráfico pode até parecer meio complexo à primeira vista, mas a ideia por trás dele é super simples. Tá vendo essa linha no meio? Basicamente, todo pontinho que está à direita dela significa uma vantagem para os jogadores profissionais, os seniores. E o resultado é claríssimo. Em praticamente tudo que mede intensidade, sprints, corridas rápidas, os seniores dominam. E não é uma diferençazinha não, é um abismo. O salto do sub-17 para o profissional é brutal. E os números aqui na tabela contam exatamente a mesma história. Vamos olhar os dados por minuto para ficar mais fácil de comparar. Os jogadores do sub-17 correm quase 1 metro a menos em alta velocidade a cada minuto de jogo, quando a gente compara com o sub-20 e o sênior. Pode parecer pouco, né? 1 metro. Mas pensa isso ao longo de 90 minutos. Essa diferença vira uma bola de neve. É o tipo de coisa que define um jogo. Certo, então a gente já viu qual é a diferença. Agora a pergunta é, por quê? Por que essa diferença é tão grande? A resposta se divide em duas coisas bem importantes. De um lado, o motor físico do atleta. E do outro, a experiência tática, a inteligência de jogo. Porque não adianta só ter força, né? Tem que saber como e principalmente quando usar. Vamos começar pela primeira parte, então, pelo motor físico. A gente está falando aqui da capacidade física pura mesmo. E é claro que o desenvolvimento do corpo, especialmente na adolescência, tem um papel gigante nisso. É bem direto ao ponto. Os jogadores seniores e os do sub-20 têm um tanque de gasolina maior. Simples assim. A capacidade aeróbica deles é superior, a força muscular, que ganha um empurrão dos hormônios nessa fase, é maior, e, crucialmente, eles se recuperam muito mais rápido entre um pique e outro. É uma vantagem física que o pessoal do sub-17 ainda está literalmente construindo. Mas como a gente falou, força bruta não ganha jogo sozinho. E é aí que entra a segunda peça desse quebra-cabeça, a experiência. Ou, como se costuma dizer, é sobre jogar de forma mais inteligente e não só mais difícil. Lembra daquela história de caminhar mais em vez de trotar? É aqui que tudo se encaixa. Os jogadores mais experientes usam a caminhada de forma inteligente, é o momento de recuperar o fôlego e, ao mesmo tempo, se reposicionar taticamente. Eles leem o jogo, antecipam a jogada e, com isso, não precisam gastar energia com aquelas corridas desesperadas reativas. Isso é o que a gente chama de eficiência. Beleza. Depois de ver tudo isso, o que a gente tira de lição? O que isso significa para o futuro do futebol?
Bom, esses dados, na verdade, dão um roteiro bem claro sobre como desenvolver um atleta de ponta. Fica claro, então, que o caminho até o topo é uma escada, com degraus bem definidos. Para o jogador sub-17, o foco total tem que ser em construir esse motor físico. Chegando no sub-20, a missão muda. É hora de refinar esse motor e começar a ligar o GPS tático. E aí, no nível profissional, o jogo vira outra coisa. Vira uma arte. É a combinação perfeita da potência física máxima com inteligência de jogo de elite. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma provocação para o futuro. A gente sabe que a ciência do esporte e o treinamento nas categorias de base estão evoluindo numa velocidade maluca, né? Com toda essa especialização, será que daqui a um tempo a gente vai começar a ver jogadores de 17 anos chegando no profissional já com o motor físico de um atleta de 20? Essa distância vai diminuir? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai nos dar.